E eu estou hoje aqui na Dalissa Farmácia de Manipulação, na cidade de Atibaia, aqui na sede do Alvinópolis, com a Alessandra Negrini, que vocês já conhecem, e hoje uma convidada, a nutricionista Ludmila, também aqui com a gente. Vamos falar de um assunto que todo mundo adora e também as pessoas não querem muito ouvir não, né? Eu também não quero muito ouvir não, mas a gente tem que ouvir. Puxão de orelha também vale pra gente, né? Vamos falar de emagrecimento. Então, é muito bom falar sobre esse assunto que a gente sempre quer ouvir, mas às vezes não quer muito não, né? Quer tampar o ouvido. Mas precisa, Ana, principalmente por uma questão de saúde. Sim. E hoje a convidada é a doutora Ludmila, uma pessoa extremamente gabaritada, experiente, então eu vou passar para ela a palavra. Ótimo. Então vamos Obrigada. Falar desse assunto, não é verdade? A gente gosta muito de saber as novidades e tal, mas quando a gente não consegue muito fazer, a gente quer tampar o ouvido, né? É isso aí. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Alessandra. Tá? Vou me apresentar, eu sou nutricionista funcional aqui de Atibaia. Eu tenho especialização em nutrição clínica funcional, em prática ortomolecular, em nutrição bioquímica e agora em fitoterapia também. Legal. Tá? E assim, o emagrecimento, ele é a ponta do iceberg de outros problemas anteriores. Então, no consultório, eu investigo com o paciente os sinais, sintomas de outros problemas que também levaram ao ganho de peso ou à obesidade, né, já instalada. Então, muitas vezes os pacientes eles chegam com queixas de enxaqueca, de prisão de ventre, então o intestino não funciona direito, de gases, de flatulência, de má digestão, de mal-estar, né? E normalmente esses sinais estão relacionados com uma deficiência enzimática de produção de substâncias no organismo que ajudam a digestão de proteínas, né? A pessoa tem esse problema, ou é porque é um problema genético, ou é porque faltam nutrientes no organismo, né? Então, assim, eu faço uma investigação profunda do paciente. Eu peço exames bioquímicos, às vezes associo com outros exames mesmo de intolerâncias alimentares ou de hipersensibilidades, e vou aprofundando. Quando há necessidade, eu peço exames genéticos, né? Porque na genética a gente consegue ver também intolerâncias genéticas alimentares, como intolerância à cafeína, intolerância à lactose, ao glúten. Né? Que as pessoas hoje falam que tudo virou intolerância. Agora é moda intolerância. Não, mas tem que ser investigado. Não é moda, é porque não é agora todo mundo. Existem também os exames, não é moda. Não é? É porque isso apareceu bastante na os mídia. Exames Né? e tudo. Então, na verdade, o glúten é uma proteína de difícil digestão. Né? Então, se a pessoa tem outros problemas associados, ela vai ter uma dificuldade de digerir o glúten também. Né? E lactose é açúcar do leite, não tem nada a ver com proteína. Então, assim, a intolerância à lactose pode causar sintomas de flatulência, diarreia, náusea, às vezes alguma dor de cabeça, uma enxaqueca, que não tem nada a ver com a digestão da proteína do leite, que pode ser prejudicada, que ela pode levar aumento da formação de muco, rinite, sinusite, alergias respiratórias, alergias de pele, a própria acne. Então, são problemas diferentes. Sim. Tá? Mas todos esses problemas, eles causam uma inflamação no organismo. Então, essas proteínas mal digeridas, elas vão causar uma inflamação. Essa inflamação não tratada, ela pode levar ao ganho de peso. Tá. Ao inchaço, ao edema, ao ganho de peso. Porque às vezes então, a pessoa fala assim, tem mas que eu parei isso. de comer. Eu estou fazendo regime e não emagreço nem não um pouco, emagrece mas é porque não está ligado a não isso. Não está sendo tratado de forma adequada. Não é porque isso. o que ela só come, são essas outras questões envolvidas. São outras questões envolvidas. Então, assim, a obesidade, o ganho de peso, ela vem de alguns gatilhos, né? Então, assim, o primeiro gatilho está ligado à alimentação. Então, assim, a alimentação monótona, ela pode... Hoje em dia tem muito paciente que chega no consultório já tendo uma dieta mais saudável. Então, ele come os integrais, ele come frutas, verduras, legumes, mas a dieta é rotineira, a dieta dele é monótona. Tá sempre come comendo a mesma coisa. Está sobrecarregando o organismo a digerir os mesmos alimentos todos os dias. Entendi. Crente que está abafando, né? Porque está comendo natural. É isso aí. Isso. Não, eu sou realista, porque eu me enquadro nisso aí, né? Tô achando que estou arrasando. Não, e isso aí começa a causar uma hipersensibilidade, porque você faz com que o organismo fique sobrecarregado a digerir sempre o mesmo tipo de alimento. Então, o que sobrecarrega o organismo? A digerir proteínas, sempre as mesmas proteínas ou proteínas grandes. De difícil digestão. Então, algumas pessoas digerem bem, outras pessoas não tão bem.
E às vezes esse problema também pode ser genético. Tá. Essa má digestão também pode ser genética. Tá? Entendi. Então a gente Tem que precisa investigar para saber, né? E aí como a gente trata isso? Durante a consulta mesmo, eu já vou fazendo o planejamento alimentar do paciente, através de um rastreamento metabólico, desses sinais e sintomas, antes mesmo dos exames bioquímicos, que são os exames de sangue, os laboratoriais ou de intolerâncias. Então, eu já vou traçando a dieta e planejamento sem esses alimentos que provocam esse tipo de sintoma. Tá? E aí, a partir disso, eu peço os exames para poder avaliar o paciente de uma forma melhor. Né? E assim, eu vou investigando até para chegar na causa do problema. Porque o que acontece hoje? Os pacientes já vêm para o consultório tomando vários medicamentos que tratam o sintoma, não tratam a causa. Sim. E muitas vezes a causa está na dieta, né? Na deficiência enzimática para digerir mesmo proteínas. Entendi. Pode ter alguns outros problemas sim de saúde associados, mas muitas vezes os medicamentos eles tratam tratam o sintoma, mas não tratam a causa. E o papel né? da manipulação nisso tudo? A manipulação é muito boa, né? Porque a manipulação colabora com a gente, por quê? Porque na manipulação a gente consegue obter alguns nutrientes específicos para tratar o paciente. Então, por exemplo, assim, um segundo gatilho é a deficiência nutricional ou a ineficiência de nutrientes no organismo do indivíduo, que eu verifico isso através dos exames. Quando eu verifico essas deficiências nutricionais ou ineficiência de nutrientes, eu consigo suplementar, né, na manipulação, esses nutrientes que estão faltando. Então, no exame, olha para você ver que interessante. No exame de sangue, a gente consegue verificar a deficiência já instalada. Então, quando eu tenho, por exemplo, no exame de sangue, um zinco, que ele está dentro do padrão de referência, mas numa referência mais baixa, a pessoa já tem uma deficiência de zinco. Tá? A reserva dela já está muito baixa. Se a gente vai fazer um exame de um mineralograma para ver a reserva dela, a reserva já está muito baixa. Então, a manipulação ela vem ajudar com isso. A gente consegue manipular os nutrientes que estão faltando e adequar. Para quê? Para que, assim, a nossa... a gente chama de mitocôndria, né? Na verdade, é a mitocôndria, a nossa célula formadora de energia no corpo. A mitocôndria, ela necessita de nutrientes para funcionar direito. É a nossa usina de energia. Entendi. Tá? Então, se você não tem os nutrientes adequados, você não consegue fazer com que essa fábrica funcione de forma adequada e também que carregue nutrientes para todo o organismo. Entendi. Se você não tem uma digestão adequada, você também não consegue levar o nutriente para onde ele tem que ir. Né? O organismo é complexo, não é? Muito que a gente consegue tantas coisas, né? E é complexo para o bem e para o mal também, no sentido de que se você não tomar conta, né? É isso mesmo. Mas olha, eu quero agradecer, acho que foi super legal, super importante. As pessoas, a gente gosta, como eu falei no início, a gente quer falar de emagrecimento, a gente sabe da importância. Por outro lado, a gente não quer ouvir porque às vezes a gente não dá conta. Mas vamos lá na insistência, né? Conhecendo um pouco o processo da gente, a gente vai vendo que é possível sim, com a ajuda profissional, sempre, né? Gostaria também de falar assim, o que restabelece uma flora intestinal, porque se você tem uma flora intestinal saudável, ela também colabora com o emagrecimento. Você também vai conseguir absorver melhor nutrientes. Então, existem hoje lactobacilos que colaboram com o emagrecimento. Isso é manipulado. Sim. Né? Além dos nutrientes que são manipulados, como coenzima Q10, magnésio, vitaminas do complexo B, carnitina e outros nutrientes que melhoram o metabolismo, que ativam esse metabolismo, a gente tem os lactobacilos que ajudam nisso. E temos também os fitoterápicos, que são os coadjuvantes na dieta, que eles aumentam o seu metabolismo e aumentam a termogênese, que é o gasto calórico de repouso. Entendeu? E tudo isso somado à nossa força de vontade, a gente consegue. Na verdade, né? Quando você tem assim, uma adequação de nutrientes no organismo, você fica com mais disposição. Mais aberto para isso. Mais aberto a isso. E assim, até a depressão ela pode ser reorganizada com o equilíbrio dos nutrientes no organismo, entendeu? Tá ótimo. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Alessandra, também. E é isso, vamos lá, vamos mexer aí na nossa alimentação e, claro, procurar sempre uma ajuda profissional. Obrigada. Obrigada.